um bom tempo atrás, eu fui para o Rio de Janeiro, fui pregar numa igreja batista chamada Igreja Batista em Coelho da Rocha. Nunca tinha ido ali. E depois do culto da manhã, eu ia pregar à noite também, depois do culto da manhã, tivemos um almoço lá na igreja e eu resolvi dar uma volta. E nessa de dar uma volta, eu me perdi no Rio de Janeiro. E é complicado, porque, para você ter uma ideia, a estação de Coelho da Rocha, ela se parece muito com a estação de Capuava, abandonada. Só que durante o dia, eu estava até com certo medo, porque a gente não conhece a região, não sabe, a nossa fala nos identifica, e eu fiquei com muito receio, eu me senti como se estivesse totalmente perdido, abandonado ali. Eu falei, ai meu Deus do céu, e agora? Aí quando eu encontrei um orelhão, que a gente ainda usava os cartões, eu liguei para minha mãe aqui em São Paulo, aí falei para ela que eu estava no Rio, estava tudo bem, mas eu não estava nada bem, eu estava com receios. Aí, depois que eu conversei com ela, eu me acalmei, aí fui tentando achar um caminho até que encontrei a igreja novamente. Muitas vezes a gente se sente perdido, e quando você se sente perdido, de uma forma ou de outra, você busca informações e você se encontra novamente. Mas quando você se sente abandonado, você pode estar no meio de um monte de gente, e até conhecidos, mas você não se sente bem, você se sente aflito, porque afinal de contas, o abandono é uma das piores coisas que o ser humano pode passar. E eu quero compartilhar com vocês nessa noite um salmo que fala a respeito disso. Salmos capítulo 13, quando o autor, ele se sente nesta mesma situação, abandonado. Vamos lá para o texto e a gente vai poder estar lendo juntamente com a igreja. Salmos, capítulo 13. Todos encontraram? Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Esse salmo começa assim: até quando, Senhor? Para sempre se esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações no meu íntimo e tristeza no meu coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde-me, Senhor. Meu Deus, ilumina meus olhos, ou eu dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio no teu amor leal, o meu coração exulta na sua salvação, na tua salvação, e cantarei ao Senhor pelo bem que me tem feito. Este é um salmo de Davi, e para a gente situar vocês, para a gente estar situado, quando ocorreu a autoria, quando Davi escreveu esse salmo, ele estava num período entre a unção e a coroação. Davi tinha uma vida legal. Ele cuidava das ovelhas do seu pai, às vezes deitado na relva, compondo hinos, salmos, dedilhando a sua harpa, fazendo alguns testes com a sua mira, com aquela funda. De vez em quando um contratempo aparecia um leão, ele acabava com o leão. De vez em quando aparecia um urso, ele acabava com o urso. Mas ele tinha uma vida boa,
até ali, tranquila. E de repente ele está lá fazendo o seu trabalho, atrás das malhadas, como diz o texto, e de repente chega um irmão dele e o chama para casa. Vamos para casa, porque o profeta Samuel está em casa. E ele quer que todos estejam lá. Quando Davi chega, o profeta pede que ele se ajoelhe e derrama o óleo da unção nele. Ele não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Mas ele sabia que era daquela forma que se ungia um rei. E a partir daí, Deus começa a trabalhar na vida de Davi. Um livro muito interessante que eu li, chamado Perfil de Três Reis. Esse processo que Davi está enfrentando aqui, que começou logo depois da sua unção, foi para que Deus tirasse de dentro dele um Saul 2. Porque Saul tinha feito tudo o que Deus desagradava. E se Davi não passasse por aquele processo, seria como Saul 2, o retorno na vida de Davi. Deus precisava trabalhar a vida de Davi. E ele diz nesse salmo: Senhor, até quando? E ele repete por 4 vezes, nos 2 primeiros versículos: até quando? Até quando, Senhor, se esquecerás de mim? Você já passou por uma situação de você vai numa festa, não conhece ninguém, e de repente a pessoa que te levou some no meio da festa, você fica perdido. Puxa vida, e agora? Parece que me esqueceram no meio dessa festa, me esqueceram. E Davi se sente assim: Senhor, até quando se esquecerás de mim? Porque as circunstâncias estão dando a entender que o Senhor se esqueceu de mim. Mas a palavra de Deus diz lá em Isaías o seguinte: ainda que uma mãe se esqueça do filho, eu não me esquecerei de você. Nesses primeiros 2 versículos, Davi se sente abandonado e ele pergunta dentro de si: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está ocorrendo comigo? Eu não sei o que está acontecendo. O que o Senhor quer de mim nessa situação que eu me sinto totalmente abandonado? E nesses 6 versículos do Salmo 31, nós podemos entender o seguinte: quando nós nos sentimos abandonados, quando nós sentimos que Deus não está nos vendo, Deus está tratando dos nossos conflitos internos. Nós nos sentimos abandonados por causa dos nossos conflitos internos. Senhor, por que o Senhor não... Parece que o Senhor esqueceu de mim. E depois ele diz: Senhor, por que o Senhor esconde de mim o seu rosto? De repente ele se sente desprezado, porque Deus quer revelar o seu rosto para mim, para você. Quando ele diz que o Senhor te abençoe e te guarde, e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Davi estava sentindo totalmente o contrário: o Senhor se escondeu de mim, o Senhor não quer me olhar, eu não consigo ver a face do Senhor. Isso está sendo muito difícil para mim, eu não consigo entender. Eu, quando estava cuidando das minhas ovelhas, das ovelhas do meu pai, eu sentia a sua presença, eu crescia no Senhor, mas agora parece que o Senhor se escondeu de mim. É muito comum a gente às vezes brincar com as nossas crianças pequenas, a gente está num ambiente com ela e de repente a gente sai para ficar observando o que ela está fazendo,
quando ela olha, não encontra, não vê ninguém, ela fica assustada, fica procurando. Da mesma forma somos nós, quando nós sentimos que Deus não está olhando para nós. No versículo 2 ele diz: até quando terei inquietações e tristeza no meu coração, dia após dia? Nós percebemos que Davi está deprimido. Nós percebemos que Davi tem ansiedade de ver o Senhor. Nós percebemos que Davi está numa situação psicológica muito difícil, porque de repente Deus não está falando com ele, Deus não está olhando para ele, e ele se sente abandonado. Às vezes eu fico imaginando o que sente às vezes um animal, um pet, quando o dono o abandona e vai embora. Ele fica triste, eu vi alguns relatos, vídeos de que ele fica arisco. Quando nós nos sentimos abandonados, se a gente não tiver vigilância, a gente começa a agredir, a gente começa a ter atitudes que a gente nem imaginava que estava dentro de nós. Até quando as inquietações e as tristezas do meu coração estarão comigo dia após dia? Quando você está triste, nada te agrada, nada te faz bem, você quer uma solução, mas não vê solução em lugar algum. E muitas vezes nós nos sentimos assim, como se Deus não estivesse olhando. De repente, até quando, Senhor? Meu filho estará nas drogas? Meu filho estará afastado do Senhor? Até quando, Senhor, esses meus problemas continuarão afligindo o meu ser? Até quando, Senhor, eu não verei solução para os meus dilemas? Até quando, Senhor, a ansiedade vai tomar conta da minha vida? Até quando, Senhor? Porque isso tem acontecido comigo dia após dia. E Davi diz o seguinte: olha, até quando toda essa circunstância vai fazer com que o meu inimigo olhe para mim e tenha triunfo sobre a minha situação? Ele fala: olha aí, onde está o seu Deus? Onde está o Deus dele? Por quê? Porque eu estou triste, estou cabisbaixo, estou deprimido, porque eu não sinto a presença do Senhor. Esses são conflitos internos que nos roubam a paz, nos roubam a alegria. E Davi se sentia assim. Você já fez essa pergunta? Senhor, até quando eu vou ficar nessa situação? Senhor, até quando eu vou ver as pessoas perguntando: você não tem Deus na sua vida? Deus não guia a sua vida? Senhor, até quando vai durar o meu sofrimento? Senhor, até quando eu vou clamar ao Senhor e parece que o Senhor não está me ouvindo? Senhor, até quando vai ser isso? Mas no versículo 3, ele começa a perceber também que ele se sente abandonado por causa de algo externo, que são as circunstâncias. Olha para mim e responde-me, Senhor meu Deus, olha para mim. Por favor, Senhor, olha para mim. O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Por favor, olhe para mim. Ilumina os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. Isso me faz lembrar a igreja de Laodiceia, quando Jesus fala: compre colírio, para que os seus olhos possam ser abertos e você possa ver. Muitas vezes nós estamos diante de circunstâncias, mas nós não estamos percebendo que Deus está trabalhando em todas essas circunstâncias. Quando nós recebemos a Jesus, nós entramos na escola do sofrimento. Porque nós ouvimos por demais um evangelho que é pregado por aí, que olha, a sua vida vai ser espetacular. Você é cabeça, você não é cauda, você vai viver num mar de rosas. Quando nós vemos que
nós somos participantes das bênçãos de Jesus, mas também somos participantes do seu sofrimento. Então, abra os olhos e veja, tudo isso que de repente você sente que parece que Deus não está te vendo, tem um propósito. Se Davi não passasse por isso, os seus músculos espirituais, as suas fibras de caráter, não estariam prontos para ele ser rei de Israel. Davi era perseguido por Saul. Em determinados momentos, ele fugia para junto do inimigo. Se fazia de doido, babando aquela coisa toda. E as pessoas falavam, nossa. Tanto é que no livro Perfil de Teresa, as pessoas assustavam as crianças, falando, eu vou botar o Davi para correr atrás de você. Porque ele era uma referência de tudo que estava acontecendo de ruim. De repente, Davi está fugindo também dos inimigos de Israel, dos filisteus. E Davi guerreava com eles. De repente, Davi estava fugindo até de fogo amigo. Porque lá em 1 Samuel diz que, num determinado momento, o próprio exército de Davi queria apedrejá-lo. Então, as circunstâncias eram totalmente contrárias, mas Deus estava trabalhando o caráter de Davi. E Deus quer trabalhar o nosso caráter também, quer trabalhar a nossa vida, quer trabalhar tudo em nossa vida, quando nós nos sentimos assim. Você já orou por uma situação, e orou, e você não vê respostas, parece que Deus não está te respondendo, e as pessoas ao teu redor dizem, mas você não é crente? E às vezes são até crentes que têm uma visão totalmente diferente, estão em situação difícil, mas acham que as coisas vão melhorar extraordinariamente na sua vida financeira, na sua saúde e tudo mais. Mas o mundo jaz no maligno. Aí ele fala, Senhor, ilumina os meus olhos, porque do contrário, eu dormirei o sono da morte. E os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Todas as circunstâncias trabalhando contra Davi, todas as circunstâncias trabalhando contra nós, todas as circunstâncias internas, por causa do nosso sentimento de abandono, e todas as circunstâncias externas, porque a gente vai ser escarnecido, a gente vai se cobrar resultados para apresentar diante das pessoas. Ah, eu tenho um Deus. Mas você está crescendo durante esse período. Reparem que o versículo 1, ele diz, até quando para sempre se esquecerá de mim? No versículo 3 ele diz, olha para mim e responde-me. No versículo 1 ele diz, até quando esconderás o seu rosto de mim? E ele fala, ilumina, no versículo 3, os meus olhos, do contrário, dormirei o sono da morte. No versículo 2 ele diz, até quando terei inquietações e tristeza no meu coração, dia após dia? No versículo 4, ele diz, olha, os meus adversários estão dizendo que me venceram, e eles vão festejar isso. Até quando triunfará o inimigo sobre mim? Eles estão festejando o meu fracasso. Mas diante das circunstâncias internas, que te afligem, que me afligem, que nos afligem, diante das circunstâncias externas, que são as circunstâncias que nos deixam abalados, eu tenho que olhar para o alto, eu tenho que olhar para Deus. Eu, porém, a última vez que eu estive falando aqui, eu fui até portanto. Quando o salmista diz aqui, eu, porém, agora, a partir desse momento,
Eu, porém, confio em teu amor. Eu dependo da tua graça. E o meu coração exulta em tua salvação. A última vez que eu estive falando foi a respeito disso. As coisas podem estar difíceis, podem estar apertado, porém, isso é leve e momentâneo. Eu exultarei. Como é possível? Lembra que eu até comentei, ainda que a videira não floresça, todavia eu me alegrarei diante de todas as circunstâncias. Como é que eu posso me alegrar? Mas o salmista me convida novamente, o salmista nos convida novamente. Eu, porém, confio em teu amor e o meu coração exulta na tua salvação, em tua salvação. Então, mesmo que tudo esteja difícil, a graça do Senhor é suficiente. A última vez eu falei a respeito da multiforme graça, várias tonalidades de dificuldades, a graça do Senhor é suficiente. E aqui nós encontramos da mesma forma. Seja qual for a luta, seja qual for a dificuldade, seja qual for o problema, a graça do Senhor é suficiente, porque Ele não nos deixa passar por situações acima da que possamos suportar. E Ele diz: eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. É difícil, mas não é impossível. Um cantor que infelizmente faleceu durante a Covid, ele falava: eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Eu vi o último momento dele em que ele estava sendo entubado, que era o último momento dele de vida. E a enfermeira cristã falava: ainda bem que eu vou morar com Deus. Parecia que era um prenúncio do que estava por acontecer. Vá passando pela prova dando glórias a Deus. Vá passando pelas dificuldades dando glórias a Deus. Porque, por mais intensa que seja, a graça de Deus é suficiente. O amor de Deus. Eu, porém, confio em teu amor e o meu coração alegra-se na tua salvação. Nosso reino não é aqui. Tudo o que acontece conosco aqui é um aprendizado. Nós estamos numa escola. E tudo o que está acontecendo está nos preparando para sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Por isso eu quero cantar ao Senhor, pelo bem que o Senhor me tem feito. Vocês repararam que esse capítulo começa com desespero. Senhor, até quando, até quando, até quando? 4 vezes ele repete isso. Mas depois, quando ele começa a perceber que tudo aquilo havia um propósito, tem um propósito para a minha e para a sua vida, ele termina cantando: eu quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Uma das experiências que eu tenho percebido e vivenciado junto com minha mãe é que ela estava sempre cantando, sempre cantando. E o meu primo agora ele já está com 44 anos, e quando ele era pequenininho, o Anderson, ele falava: imita a tia Zionete. Ó Deus, minha mãe só falava: ó Deus. Minha mãe estava lavando a louça: ó Deus, ó Deus. E ele imitava, quando a gente pedia para ele imitar a tia. E é assim. Nós temos passado por dificuldades. Nós temos passado por muitas lutas. Nós temos desafios à frente. E eu quero dizer, não esmoreça. Nós temos um desafio que envolve tudo isso daqui. Vão surgir situações para tentar fazer você desistir, para tentar fazer-me desistir. Às vezes na área financeira, na área sentimental. Vão surgir N situações. Mas persista. Prossiga. Continue. Porque tudo isso é um processo.
E quem não passa pelo processo, não é filho. Deus quer que os seus filhos cresçam. Deus quer que seus filhos amadureçam. Deus quer que seus filhos frutifiquem. E é através disso, através da prova, através da luta, através da dificuldade, através até de situações, de questões existenciais. Por que isso está acontecendo? Até quando vai ser isso? Até o dia do Senhor Jesus Cristo. Até o dia que Ele completar a boa obra na nossa vida. E você pode reparar que na vida de Davi, ele passou por esse processo. Saul queria matá-lo, mas Davi não queria matar Saul. Davi teve oportunidades de matar Saul, mas não o fez. E quando chegaram para ele e falaram, olha, eu estou com a coroa e o bracelete do rei, e eu ajudei ele a morrer, Davi chamou, vem aqui, mata esse cara. Porque o processo pelo qual Davi passou, transformou a vida dele. Embora Saul o tivesse como inimigo, ele não tinha Saul como inimigo. Aí ele começou a reinar. Deu aquela acalmada em todo esse processo. Davi não fez nada de errado naquele período para estar passando por isso. Logicamente que depois outros processos ele passou por desobediência e outras coisas que a gente não vai tratar aqui. Mas você está levando uma vida com Deus direitinho, você vai passar por processos. Se de repente houver qualquer tipo de deslize, você vai passar pelo processo. Uma coisa é certa, você é filho e Deus tem cuidado de você em todo momento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Às vezes é até difícil de dizer, muito obrigado por tudo que nós temos passado, porque às vezes as situações nos deixam até certo ponto desesperados. Mas a partir do momento que nós temos a visão clara do que tudo é um processo pelo qual o Senhor quer o nosso crescimento, nós fazemos como o salmista, foi bom ter sido afligido para que eu guardasse a tua lei. Por isso, Senhor, eu coloco diante do Senhor a minha vida, a vida de cada um dos servos seus que estão aqui, dos que estão ouvindo essa mensagem, dos que ouvirão, que o Senhor não se esqueceu de nós. Embora as circunstâncias façam parecer que o Senhor não está nos vendo, o Senhor não está se escondendo de nós, mas o Senhor está bem atento, trabalhando e forjando a nossa vida, o nosso caráter, porque o Senhor nos quer parecido com o seu Filho. Muito obrigado, porque o Senhor está sempre falando conosco, nos incentivando para prosseguir. Porque se nós pararmos, como muitos infelizmente pararam, o sono da morte pode ter até os acometido e eles estão fracos, debilitados, sem forças para voltar, sem querer visitas, sem querer ninguém que fale de Deus perto deles, porque eles estão frustrados. Mas em nome de Jesus, que nós, que estamos passando por todo esse processo, nós também possamos ser bênção na vida desses que estão querendo parar pelo meio do caminho. E nós possamos estar fortalecendo a cada um deles através do testemunho, que mesmo diante das nossas lutas, nós podemos também ajudá-los no meio das lutas deles também. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E é em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém.